Boa tarde a todos, muito prazer em recebê-los. E nós já estamos acompanhadas da presença da Roxana Brasil, que hoje será quem nos conduzirá pelos meios aquáticos, com a apresentação. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Obrigada a Marisa, que fez a intermediação, e eu passo a ela a palavra, porque a Marisa me dá mais indicações, né, da Roxana, para que a gente possa aconchegá-la ainda mais entre nós. Então, boa noite a todas. Vou trazendo aqui a minha amiga Roxana Brasil, uma amiga recente, mas a fama dela, eu já a conhecia pela fama já há algum tempo, né? Ela é professora de Educação Física, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciências da Motilidade e a Motilidade Humana pela Castelo Branco, e especialista também no treinamento desportivo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E agora doutoranda, né, na Universidade de Valência. A Roxana, ela tem muita experiência com os esportes aquáticos, e é o tema de hoje, mas a fama dela, eu queria contar isso um pouquinho para vocês. Eu a conheci pela Rádio Peão. A Rádio Peão, vocês sabem que é uma rádio super credenciada, né? Então, os corredores diziam, pô, aquela professora é um cão, ela é terrível, a aula dela não é mole, não. E todos muito boa e tudo mais, mas todos esses adjetivos, né, junto à Roxana. E, assim, ela dava aula de hidroginástica, né? E o conceito, hoje não é mais assim, mas o conceito lá na época era que hidroginástica era molinho, né? Uma coisa molinha, feita na água, tranquilo, né? Papapá, quase terceira idade, nessa coisa assim, né? Mas hoje a gente sabe que não é bem isso, né? Então, quando as pessoas, a Rádio Peão trazia essa descrição da Roxana, eu falei, caraca, meu, essa aí é fera mesmo, né? E ela é fera no que faz, é uma palestrante nacional e internacional, né? Então, nós estamos diante de uma expertise aí bastante grande e vamos poder aproveitar ao máximo essa nova possibilidade de entender o esporte aquático como uma outra opção, né, de ganho de saúde. Tá? Então, com vocês, nossa amiga Roxana Brasil. Fala aí, Roxana. Agora chegou a minha vez. Muito obrigada, Marília e Marisa, por essa oportunidade, né, de falar de uma atividade que está há muito tempo. Eu digo há muito tempo porque eu me refiro a antes de Cristo, quando a gente fala de exercícios aquáticos realizados na vertical. É lógico que a gente vai passar rapidamente sobre esses marcos temporais, mas a gente faz uma escolha, né? É uma performance, uma palestra como essa. Então, a performance é trazer o que está acontecendo e, sobretudo, o que eu faço. Quando a gente fala, exatamente como você falou, quando falamos de hidroginástica, parece ser ainda, né, uma atividade recuperativa e não de condicionamento. Na verdade, ela pode funcionar com as duas possibilidades, mas a minha máxima, em função de ser profissional de educação física, em função do condicionamento voltado para resultados. Que resultados? Resultados a priori para a saúde, mas que também tem um resultado também voltado para as questões estéticas. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Nesse sentido, eu trago um vídeo, né, até porque nem todos praticam hidroginástica ou mesmo acham que o esporte aquático só tem a conotação da natação. Então, hoje eu não vim com a intenção de falar sobre a natação, embora possa aparecer algumas questões, mas, sobretudo, o exercício feito na vertical com a cabeça fora d'água. Então, hoje não precisa saber nadar, já é um primeiro ponto, tá? Para a gente desmistificar. A gente pode entrar na piscina sem essa possibilidade. Então, compartilhando aqui a tela com o vídeo que eu quero trazer para vocês.
ver se o vídeo está aparecendo, por favor, para quem puder me dar o feedback. É o áudio, né? Ok? Entrou o áudio. Maravilha, maravilha. Então, foi só para a gente ter noção de que o fitness aquático, ele também trabalha com equipamentos, com ferramentas, e eu vou passear por essas informações. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação, tirar aqui da... Já aparece para vocês a apresentação? No PowerPoint? Ainda não. Ainda não. Então, voltando aqui. Só para ajustar. Acho que você não compartilhou a tela ainda. Isso, agora compartilhou, entrou a sua tela. E o vídeo, e a apresentação. Maravilha. Gostaria que nessa tela que aparece para vocês, vocês escolhessem apenas um movimento para a gente se preparar para esse encontro, um alongamento, um movimento estático, que vocês pudessem fazer exatamente onde vocês estão agora. Eu prefiro esse, para me preparar aqui para falar com vocês. Eu imagino que alguns estejam sentados aí algumas horas, e você escolhe só um ou outro, só para a gente se preparar. Ótimo. Só para a gente se conectar com o movimento. Excelente. Muito obrigada. Então, o que eu acabei de propor para vocês seria atividade física ou exercício físico. Tem uma confusão conceitual bastante significativa. Então, as pessoas sugerem a atividade física, muitas vezes com planejamento e com frequência e com regularidade durante a semana. Então, provavelmente, essa fala, e com controle de intensidade, né, com frequencímetros, enfim. Então, provavelmente, esse conceito ele estaria voltado para o exercício físico. Então, já para a gente ajustar nessa informação, quando eu sugeri aqui um exercício de alongamento, era uma atividade física. Eu não controlei tempo, eu não controlei amplitude de movimento, eu não perguntei se alguém tinha não fiz nenhuma anamnese, não perguntei se ninguém tinha alguma dor, né? Hoje, pode ser que amanhã não tenha, enfim. Então, é importante que a gente entenda que todo exercício físico, né, é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. Então, a atividade física, no sentido de caminhar até o trabalho, lavar o seu próprio carro, lavar uma louça, varrer uma casa, isso é uma atividade física. O exercício físico ele precisa ser estruturado, ele precisa ser planejado, né, e ter algum objetivo. O que é que a gente quer a partir dessa linha do tempo e daqui a quanto tempo também eu gostaria de saber se eu cheguei a algum lugar. Então, eu preciso saber a linha do tempo, né? Preciso ter essa estrutura planejada e fazer uma reavaliação para entender se eu atingi esse objetivo ou não. Então, mesmo que haja as diretrizes do Colégio Americano ou da Organização Mundial de Saúde, né, em relação à quantidade de minutos semanais, isso se refere, no primeiro olhar, à atividade física, né? Para que eu tenha esse exercício físico, eu preciso fazer com consistência.
Então, a Roxana, hoje eu caminhei e foi ótimo. Caminhei no shopping, depois eu fui à praia, caminhei 4 quilômetros. E amanhã, você vai fazer o quê? Você vai continuar caminhando e agora 4 quilômetros e mais 40 metros, mais 1%? Então, essa Roxana, 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 está me ouvindo? Roxana, o som ficou ruim. Tem som? Fala um pouquinho, porque a gente perdeu completamente, você estava só no sussurro. Você está nos ouvindo? Nós não te escutamos. Vou tentar um som, então. Agora voltou. Será que foi a conexão que quando você colocou a mão? Não tenho a menor ideia, vê se melhorou. Tudo bem, agora está ótimo. Pronto, resolvi trabalhar com... Se você puder retroceder um pouco, por favor, porque nós ficamos alguns minutinhos sem ouvi-la. Então, imagino que seja a partir daqui, sobre as diretrizes dos exercícios, que é importante que a gente reforce a diferença de atividade física, que inclusive é uma diretriz importante da Organização Mundial de Saúde, que sugere minimamente 300 minutos de atividade física ou 300 minutos de atividade aeróbica para que se tenha saúde. Então, mesmo que haja essa previsão, isso se refere à atividade física e não ao exercício físico. Então, se você se propõe a fazer os 300 minutos por semana, né, seria importante que você transformasse isso em exercício físico, ou seja, que planejasse, né, dividisse esses 300 minutos numa hora por dia, os 60 minutos diários, por exemplo, que controlasse a intensidade e que fizesse aí um planejamento, inclusive, para melhora, né, para que saísse dessa adaptação do exercício físico e continuasse ganhando aí melhorias. Um outro ponto relevante é como é que a gente começa o exercício, né? Eu preciso de parâmetros quantitativos, tanto no aspecto clínico quanto funcional. Então, do ponto de vista clínico, obviamente, eu vou buscar um médico, aquele que me acompanha, né? Para que eu entenda que eu tenha aptidão para começar um exercício físico orientado. Do ponto de vista funcional, físico, eu posso partir de um princípio desde o espelho, de me olhar no espelho e olhar para aquele corpo, fotografar, e em um momento, 2 meses, né, 8 semanas, 12 semanas depois, faço a mesma organização visual e comparo essa imagem, né, ou uma avaliação física que traga informações sobre a minha composição corporal, né, e testes também de aptidão. Uma coisa que eu gostaria já de trazer é que existe uma diferença importante hoje, né, no ponto de vista de prescrição do exercício, da idade cronológica e da idade funcional. Então, hoje, a idade não me diz muita coisa, é só um marco do tempo, né? A idade funcional, ou seja, qual a capacidade física desse sujeito, quais são as condições de composição corporal, define muito mais o que eu vou fazer com ele do que se ele tem 50 anos, 80 anos ou 90 anos. Então, a atenção à parte cronológica ela é secundária nesse momento. Se você não tem nenhum instrumento de avaliação, esse seria o mais usual no mundo inteiro, o teste de prontidão, né, que se chama Parquet. Ele é validado, inclusive, no Brasil, é um instrumento científico, que são 7 perguntas fechadas, onde a ideia é que eu diga não para todas, né? Você pode mentir, né? Questionário tem esse problema, a gente pode falar as coisas não verdadeiras. Entretanto, a ideia é que a gente
diga não para nenhuma dessas questões. Se eu disser sim, eu vou buscar, de forma qualificada, o médico que cuide de mim, né, junto com o profissional de educação física ou seu fisioterapeuta, para que a gente compreenda quais seriam as restrições. A palavra restrição, aparentemente, ela parece negativa, né? Mas, na verdade, é para trazer para a gente informações, né, para que a gente possa seguir por outros caminhos. Essa seria a ideia aí dessa conversa sobre avaliação, ou ainda um instrumento simples, que é o parquet. E aí vem um outro questionamento, né? Feito isso, a gente começa a partir começa a ir na direção do que eu quero melhorar ou o que eu preciso melhorar, né? Então, a gente tem aí os componentes da aptidão física, ou os componentes mais utilizados, eu coloquei aqui alguns, né? E uma aula de hidroginástica, ou uma aula de caminhada, ou uma aula de bicicleta, qual seria a mais interessante para atingir todos esses pontos aí, pensando em componentes da aptidão física, né? A gente já sabe que nenhum exercício é completo, inclusive a natação, ela não é um exercício completo. A gente já trabalha essa noção já há algum tempo na própria educação física, né? Afinal de contas, é um exercício sem impacto. O impacto também é interessante. Ele trabalha menos o centro do corpo, que a gente chama o core. Então, é importante que a gente compreenda que as atividades, né, os tipos de treino, eles se complementam. Não tem melhor nem pior, eles se complementam. Então, Roxana, o que eu escolho? Exercícios aquáticos ou terrestres? Aquele que te motiva, aquele que te traz benefícios agudos e crônicos, aquele que te dá vontade de voltar no dia seguinte, mesmo com esse rótulo, esses adjetivos que eu atribuí. Cara, professora carrasca, pauleira, né? O legal é que as pessoas voltam. Então, né, parece fazer sentido aí nesse quesito. Como eu falei para vocês, essa conversa sobre exercícios aquáticos, ele já está bem organizado na literatura a partir das pinturas rupestres lá no Egito, na Caverna dos Nadadores, que é um point turístico, inclusive, e ali já se citavam exercícios natatórios, né, exercícios de natação, exercício de deslocamento na água. Fazendo um salto, ali na época dos gregos e romanos, ainda no ponto, né, antes de Cristo, a gente já tinha também informações sobre exercícios para condicionamento pós-guerra, com diferentes temperaturas, águas e técnicas. Então, a gente consegue enxergar isso com bastante clareza. Um salto também, né, no tempo, para a gente correr, o conceito de hidroginástica ele foi organizado já em 1898 por 2 médicos de esporte, né? E a expressão hidroginástica, pela primeira vez no Brasil, ela foi citada em 1966 pela professora querida Maria Lenk, né, numa adaptação do alemão, de uma palavra em alemão, mas que ela traduziu aí a nossa hidroginástica. Nos dias atuais, a gente tem mais de 3.000 aulas catalogadas na literatura relacionadas a fitness aquático. Por exemplo, a minha especialidade é o ciclismo aquático. Eu fui uma das primeiras professoras que trouxe isso para o Brasil há 22 anos atrás, essa modalidade específica do fitness aquático. Então, pedalar na água, só pedalar na água, não é hidroginástica. Hoje, o Brasil ele é dito como o país das piscinas, né? Só para a gente ter um dado relevante, eu só fiz um highlight aí, no meio da pandemia, o aumento por interesse dos ambientes relacionados, e aí essa pesquisa foi sobre a natação, o aumento foi em 230%. Então, para além dos profissionais de educação física terem mais espaço, né, as estruturas aquáticas também ganharam espaço. Então, aqueles clubes, se eu pegar aqui o Rio de Janeiro, né, na Zona Norte, na Zona Oeste, que estavam em apagadinhos, eles estão como fênix, né? Estão surgindo aí das cinzas aquáticas e com os seus espaços sendo reativados, né? Porque na pandemia a gente entendeu que a piscina não tinha como transmitir o vírus dentro da água, isso foi muito bem falado, e os exercícios outdoor, os exercícios
no espaço ao ar livre. Então, nesse sentido, a gente ganhou aí bastante evidência, né? Ficamos em evidência. Das atividades que existem relacionadas aos exercícios aquáticos, eu coloquei em vermelho aquilo que, neste momento, pode ser que daqui a 6 meses isso não faça a menor diferença, mas, nesse momento, o personal aquático indo às residências dos clientes, ele está, como a gente usa uma expressão, né, e aí vem uma gíria, ele está bombando, né? A gente está com a agenda apertada para atender e ainda buscar profissionais qualificados para que façam esse atendimento aquático nesses espaços, né? Então, ele transcende os espaços de academias, essa coisa tradicional, digamos, né? E ganha as residências, né? Esse personal aquático ele pode ser tanto online quanto presencial, ou ainda híbrido, né? Para além disso, esses equipamentos que eu passei no primeiro momento do vídeo, eu vou passar mais algumas fotos adiante, mas também ganha espaço no sentido da motivação. Até os anos 90, a gente trabalhou muito com os espaguetes, ali no final avançando ali nos anos 2000, a gente trabalhou com os espaguetes, com equipamentos alternativos tipo garrafa PET dentro da água, cheio de água, não sei se alguém aqui teve essa experiência. Existem alguns lugares ainda pelo Brasil que usam essa dinâmica, mas também é importante que a gente mostre a nova tecnologia aquática, né? A tecnologia ela tá vindo aí para ganhar espaço. Então, isso pode ser feito em função de locação ou de compra. Para além disso, existem aí os aplicativos aquáticos. A gente olha no Instagram, para quem olha no Instagram, Facebook, né, coisas do tipo, né? A gente também tem bons aplicativos aquáticos que discorrem sobre os exercícios, boas imagens subaquáticas, enfim, e ainda trazem as planilhas aquáticas, ou seja, um mercado que cresce com bastante frequência. A mãe da Carol está aqui nessa imagem, né? Eu gosto porque ela me liberou essa imagem. Eu gosto de mostrar a possibilidade de alguém treinando na piscina da sua residência e eu do outro lado, né, numa outra cidade, ministrando treino de piscina. Então, hoje, isso está incrível, porque eu fui, sem querer, a primeira professora carioca a trazer esse conceito no momento da pandemia, que as pessoas estavam dizendo que isso era impossível, e hoje ela vira mais uma oportunidade de treino, ou seja, um treino híbrido. Eu atendo ela presencialmente, mas eu também posso atendê-la quando ela estiver viajando, né, ou qualquer outro lugar. E a Carol está aqui também para resgatar isso, né, porque ela está em Oklahoma, foi minha cliente de piscina, depois cliente de personal, e a pandemia nos fez reaproximar. Então, muito bacana essa possibilidade também do treinamento online. Todas essas ideias, elas são em função de tendências de mercado. Não é a Roxana que diz que é legal dar aula online, né? Então, tem todo um estudo prévio, por exemplo, eu já estou participando dos questionamentos, e isso é o nível mundial, né, para a gente entender quais seriam as 10 propostas futuras já de 2023. Respondi isso ontem, né, um documento americano, parte do colégio americano, e que passa por todo o mundo. Então, tem um ranking, e o Brasil, só para vocês terem ideia, né? Os Estados Unidos é o primeiro na prática de exercício físico, e o Brasil é o segundo, com uma discrepância incrível, mas a gente está ali, o segundo do ranking. E aí seriam aí os top 10, né, das nossas atividades. Então, o treino personalizado, o treino online, os treinos, isso aqui é só no Brasil que a gente enxerga isso, né? Os profissionais estudando os treinos pós-Covid, isso é bem interessante. Enfim, só para mostrar que tem um estudo por trás disso, de tendências de mercado em torno do fitness terrestre e aquático, para que a gente possa investir energia e entender que isso vale a pena. Feito esse panorama, né, histórico, mostrar o que eu faço, vou trazer aqui alguns pontos técnicos que eu acho importantes. Então, depois vocês vão me dizer quem é que tem, né, já tem a experiência de ter feito hidroginástica, enfim. Mas é importante que a gente entenda que o centro de gravidade, a gente passa por ele, né, óbvio, mas quando a gente entra na água, tem um centro de flutuação que fica mais ou menos na linha do peitoral, na linha do processo tifoide. Então, esse alinhamento, para que a gente possa fazer uma boa execução
de movimentos, ela é bastante importante. Obviamente, o profissional que vai estar conduzindo essa aula é quem vai administrar. Por isso que esse profissional, por exemplo, sugere, né, que os alunos façam aula com o nível d'água, né, com o nível de profundidade entre a cintura e o peitoral, para que isso aconteça de forma adequada, né, segura e eficiente. Trago 3 propriedades físicas da água que eu acho importante a gente comentar para entender os benefícios, né, dos exercícios aquáticos. Então, o primeiro deles é a flutuação. Então, à medida que eu aumento o nível da água, à medida que eu aumento o gradiente de imersão, eu diminuo o peso corporal desse sujeito que está ali. Então, a massa corporal dele continua a mesma, nada muda, ele continua com a massa corporal total de 100 quilos. Entretanto, se ele faz a aula com a água na linha aqui do ombro, ele tem o peso corporal dele só de 10 quilos. Caramba, Roxana. Sim, bastante interessante para quem está com sobrepeso, para quem tem problemas articulares, né, para quem precisa aumentar a intensidade do treino, né, e o volume do treino, ou seja, o tempo que fica na piscina e trabalhar com mais intensidade, a gente consegue administrar, sobretudo para as pessoas descondicionadas. Né? Claro que um profissional que faz aquele planejamento do exercício físico que eu comentei, ele não vai deixar direto, né, o aluno ficar 6 meses dentro dessa situação de flutuação, porque vai tender a ficar mais fácil esse movimento. Então, a flutuação ela é importante, né, para diminuir o estresse articular em função da diminuição do peso, né, que essa condição, e aí a propriedade física, a flutuação, ela acaba trazendo. Então, já trago um outro conceito, né? A hidroginástica não tem impacto? Claro que tem. E se eu for trabalhar com as águas rasas, né, bem rasas, aqui na linha da cintura, um pouquinho para baixo, é muito semelhante, inclusive, ao impacto que eu uso fora da piscina. E se eu tenho um cliente com osteopenia, com osteoporose, eu preciso também trabalhar com impacto dentro da piscina. Então, essa profundidade, ela precisa ser organizada. Não pode só chegar lá, entrar na piscina, que delícia, está quentinha. Não, além disso, né? Transcende isso. Uma outra propriedade física da água que eu gosto de comentar é a pressão hidrostática, é a pressão da água. Quando a gente entra na água, para qualquer profundidade, obviamente, à medida que eu aumento o nível da água, ou seja, aumento o gradiente de imersão, eu vou perceber mais essa pressão da água. E se eu pegar um sujeito com baixíssima capacidade vital, por exemplo, pode ser até que ele tenha desconforto em função dessa magnitude de força da pressão da água. Se eu pego alguém com efizema pulmonar, se eu pego alguém numa crise de alguma doença respiratória, que tem dificuldade de colocar o ar para dentro, de inspirar, né, talvez essa profundidade ela não seja interessante. Mas, de uma maneira geral, e aí eu gosto de usar esse quadro aqui para a gente compreender essa dimensão. A primeira coluna é o sujeito fora d'água, a segunda coluna é o sujeito dentro d'água em repouso. Veja bem, não tem exercício acontecendo aqui. Então, quando eu entro na água, e essa situação é aquela do quadrinho da água na linha dos ombros, eu tenho uma pressão que faz com que haja um redirecionamento do sangue para a região central do corpo. Então, se mais sangue chega na região central do meu corpo, o volume que chega de sangue no meu coração também é aumentado, o volume cardíaco ele é aumentado. Se chega sangue não essa quantidade no meu coração, eu tenho que também ter um mecanismo ótimo de colocar esse sangue para fora, ou seja, o volume de ejeção também é aumentado. Nesse sentido, eu começo a compreender que o coração não precisa trabalhar tanto quando ele está dentro d'água. Então, uma explicação primária, ótima, para a gente compreender que a frequência cardíaca, que mede o trabalho do coração, ele é menor dentro d'água. Então, a gente já começa a entender que, para a mesma intensidade do exercício, terra e água, eu vou ter uma tendência de um comportamento de frequência cardíaca mais baixa dentro d'água. Tá? Eu vou voltar nesse ponto, acho que é bastante relevante para a gente conversar sobre isso. Só de curiosidade, né? Todo mundo conhece as meias de compressão, as meias Kendall. Não estou sendo patrocinada pelas meias Kendall, não. Ela tem aí uma pressão de 18 a 59 milímetros de mercúrio. Uma
imersão a só 1 metro de profundidade, independente da temperatura, tem uma pressão de 76 milímetros de mercúrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para eu melhorar o meu retorno venoso, basta entrar na piscina. Não preciso fazer a hidroginástica da Roxana, não. Basta entrar na sua piscina, né? E vai ter esse benefício de saúde, bastante interessante. Então, eu tinha algumas alunas que vinham com recomendação médica de entrar com a meia de compressão na aula de hidroginástica. Caramba, é incômodo aquilo ali, né? Para quem já usou, sabe que é pauleira. Se eu tenho essa pressão da água, não faz o menor sentido, que inclusive é melhor, não faz menor sentido usar uma meia dentro d'água. Basta estar a 1 metro dentro d'água. Ora, a profundidade ideal para uma aula de hidroginástica é entre 1,10 m, minimamente, até 1,40 m, para uma aula de hidroginástica tradicional. Então, já corrobora com esse fato do benefício para a saúde, né, no quesito retorno venoso. Nesse estudo clássico aqui do grupo de estudos aqui do Brasil, de São Paulo, o professor Denadai, já no finalzinho dos anos 90, já tinha essa clareza, né, de pontos de intensidade. A gente fala de limiar aeróbio. O limiar aeróbio é aquele exercício que a gente faz 2 horas batendo papo com todas as amigas e depois vai para o show. Tá tudo certo. Esse seria o exercício da sensação de limiar aeróbio. Limiar anaeróbio são os exercícios mais intensos, são exercícios intervalados, por exemplo, né? Então, o Denadai pegou o exercício de corrida, esteira na água e esteira terra, comparou a mesma intensidade, né? A frequência média no limiar aeróbio na água é de 137, para a mesma intensidade de frequência média de 159. Olha a discrepância se eu usar a zona-alvo de treino de terra e colocar dentro d'água. A mesma coisa para os treinos intervalados, 151 na água e 185 na terra. O que eu quero dizer com isso? Se você prescreve o seu treino, né, se você está recebendo uma prescrição dentro do ambiente aquático, em função de um teste de esforço que você fez em terra, vai ter um equívoco significativo. O ideal é que a gente fizesse um teste de esforço dentro do ambiente específico, ou seja, dentro do ambiente aquático. Essa diferença de frequência cardíaca, ela se dá também na natação. Então, uma diferença de 12 a 15 batimentos em média para a maioria dos experimentos. Então, também é significativo a gente ajustar essa correlação, né, de intensidade e frequência cardíaca no ambiente que você vai treinar, seja terrestre, né, ambiente terrestre ou aquático. Roxana, eu não tenho frequencímetro, você não tem o Apple Watch, tudo bem, também não é patrocinador dessa palestra, mas você pode ter um China, né, um outro instrumento qualquer que traga essa informação. Se ainda você não tiver, existem as tabelas de percepção de esforço que trazem as âncoras verbais, né, fraco, moderado, forte, e a gente começa a compreender esse conceito. Isso é um conceito, inclusive, muito usado pelos médicos em função da dor, né, e a gente traduz isso para o exercício. Então, tem essa escala adaptada de Borg. Borg é o nosso grande estudioso de percepção subjetiva de esforço, né, em função dessa tabela ouro, que a gente chama, mas, às vezes, alguns alunos não compreendem esse uso, né, e acabam usando a tabela adaptada. Então, essa seria uma ótima saída para a gente melhorar o controle de intensidade dos exercícios. Então, se fosse aquela conversa sobre limiar aeróbio, nessa tabela seria 3 e 4 para o exercício moderado e para os exercícios de intervalados 7 e 8. Se fosse por aqui, se eu fosse usar a tabela ouro, né, 13 e 14 para o exercício moderado, para o exercício de limiar aeróbio, 17 e 18 para o limiar anaeróbio. Na minha dissertação, na minha tese de doutorado, eu criei uma tabela específica para ciclismo aquático. Então, esse é o objeto foi objeto de estudo. Então, aqui, meu limiar aeróbio 3 e 4, e aquele ponto de deflexão ali seria o limiar anaeróbio. O que eu quero dizer é que existem vários instrumentos, inclusive de controle de intensidade, tanto na terra quanto na água. Caramba, Roxana, eu estou me exercitando já há um tempo e nunca usei uma ferramenta como essa. Olha, pode ser que você esteja acertando, né? Toda sorte para você. Pode ser que você esteja treinando aquém das suas possibilidades ou além das suas possibilidades. Para isso que serve esse instrumento.
E a frequência cardíaca ou a tabela de percepção de esforço são ferramentas práticas. Existem outras ferramentas para controle de intensidade, mas eu julgo que essas sejam as mais usuais, sobretudo dentro d'água, né? A gente está aqui falando sobre água. Vale a pena também falar um pouquinho sobre a roupa. A gente usa roupas específicas, sapatos específicos para estar dentro d'água. Então, claro que são roupas que trazem conforto. E uma o que faz parte dessa indumentária também, a touca, né? As toucas de silicone, elas são contraindicadas. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre ela. Antes disso, eu preciso trazer a terceira propriedade física da água, que é a troca de calor dentro de uma piscina. Muitos desses alunos que a Marisa falou chegam e falam: caramba, hein, que água fria, hein? Estou pagando, essa água não está quente. Não, a água não vai estar quente, né? A água quente é do chá, né? Da banheira de hidromassagem. A água está devidamente aquecida para que a gente pratique o exercício. Então, a temperatura que a gente se espera é em torno de 28 a 30, e para temperaturas regionais, até 32 graus seria a temperatura máxima para a prática ótima do exercício. Essa troca de calor ela se dá por 3 condições. Condução, quando a gente entra na piscina e sente um friozinho, porque a sua temperatura corporal ela está mais alta do que a temperatura onde você vai se exercitar. Então, isso é importante, que haja essa diferença. Convecção, toda a piscina aquecida tem uma entrada de água fria. Então, essa mistura de água ela também se dá por convecção. E evaporação, né? A cabeça que fica do lado de fora. A gente não está fazendo natação, está fazendo hidroginástica. Então, a cabeça ela fica do lado de fora. E a cabeça é a parte do corpo que, literalmente, a gente mais esquenta. Então, trabalhar com toucas de silicone não é o indicado. Toucas de silicone para natação, ok, mas para exercícios aquáticos feitos na vertical, a gente vai usar um boné, uma viseira, vai usar uma touca de elanca, uma touca de lycra, de algodão, mas não uma touca de silicone. Então, só de curiosidade, né, existe para cada atividade uma zona alvo de temperatura. Então, esse manual aqui de hidroginástica, que é o documento mais recente brasileiro que criamos, eu fiz um capítulo sobre ciclismo aquático nesse livro, e como foi feito pelos colegas do sul do país, a temperatura, como eu falei para vocês, foi aceita, né, é regional, é tendencioso isso aqui, mas ficou em 32,5 aí a temperatura máxima. Já as referências internacionais, que rodavam até 2021, de 28 a 30 graus. Repare a temperatura da natação de 25 a 28 graus. Então, se você nada numa piscina onde tem hidroginástica, você vai achar que a água está muito quente para você. É inevitável. E se você faz hidroginástica numa piscina de natação, né, com maior carga de natação, você vai sempre achar que a piscina está fria para você. Termorregulação é uma coisa muito, muito pessoal. Difícil a gente ajustar isso de forma que atenda a todos os clientes. Então, qualquer lugar do mundo é a mesma reclamação, né? A mesma reclamação. De curiosidade, para a gente não ficar imaginando o choque térmico, né? Se a sua piscina quebrou o termostato, deu pau no aquecedor, enfim. Então, a gente tem aí, possibilidades ainda assim, né? Treino de aquaguerreiras, né? Para a gente se exercitar ainda com benefícios. Então, lógico, né? A gente, numa piscina fria no Rio de Janeiro, eu vou pensar lá em Friburgo, Teresópolis, 20 graus, né? 1 hora, ainda dá para malhar numa piscina fria. Você não vai fazer uma aula de aqua yoga, mas você vai fazer um cardio muito intenso e você ainda assim consegue render. Vale lembrar que a água fria a gente gasta mais energia, né? Então, se for pensar numa aula para emagrecimento, a água fria, eu vendendo aqui as piscinas que não foram aquecidas, né? Ainda funcionam, tá? Uma outra dúvida que acontece, sobretudo com os meus colegas, né, profissionais de educação física, é se o trabalho na água é bom para o componente chamado força. Eu tenho ganho de força na piscina? Todo mundo está dizendo que a gente tem que ganhar força, né? E a aula de hidroginástica serve para isso? Serve. Né? Quando a gente parte, e aí é física,
né, nesse momento, a gente traz a fórmula de mecânica dos fluidos, e ali naquele Vzinho, só vou ter atenção ao Vzinho, que é a velocidade do movimento, ela se comporta ao quadrado. Então, eu posso ter um ótimo equipamento, eu posso ter uma área projetada, a minha própria mão, uma área projetada interessante, mas a velocidade ela é mandatória no ganho de força. Então, a gente já consegue enxergar uma diferença importante, que é o trabalho eficiente para força em função do tempo na água e não por repetição, como é feito em terra. Na terra eu vou trabalhar 6 repetições, 8, 12. Na água, se eu quero uma força potente, eu trabalho até 30 segundos. Vai depender do planejamento que eu vou fazer. Se eu quero uma força resistente, eu trabalho a partir dos 40 segundos e vou até os 2 minutos. Então, tem toda uma retórica na literatura já muito bem feita, né? Inclusive na troca de ordem dos exercícios e na manipulação desses tempos, seja para ganho de potência ou resistência. Dos equipamentos, né? Hoje está uma maravilha. A gente tem de todos os preços, todos os tipos, todos os tamanhos. Existem 5 categorias de equipamentos no ambiente aquático. A gente tem aí os equipamentos de características de arrasto, onde para qualquer direção que eu vá, eu tenho ações musculares, eu tenho ações musculares do tipo concêntrica. Então, isso é bastante interessante porque são equipamentos que foram feitos para o ambiente aquático, as barras. Então, eles estão aí nessa categoria de arrasto. O outro com uma área de projeção significativa. Então, um equipamento como esse, Grip Tide, que aqui no Brasil a gente apelidou de Wolverine, né, porque aumenta as garras ali, né, na foto, ele é um equipamento que lentifica, né, ele tende a ficar mais lento, em função da área projetada. Então, se eu, lá na anamnese, eu conheço meu aluno e sei que ele tem uma lesão, por exemplo, de ombro, eu trabalho com esse equipamento. Caramba, Roxana, porque eu desacelero o movimento e eu consigo controlar melhor a angulação daquela articulação. Já sem equipamentos, quando eu estou com a intenção de fazer o trabalho de força, eu posso perder essa mão e acabar arriscando e não trazendo benefícios, né, naquele ponto que eu tenho que ter atenção. Então, a utilização do equipamento ela também é importante nesse sentido, não é só o lado comercial, o lado estético do treino. Eu falei de arrasto, os grandes equipamentos, que tem aí as esteiras mecânicas, eu tenho que fazer força para puxar essa lona para trás, por exemplo. As bicicletas, como eu falei para vocês, foi meu objeto de estudo desde que chegou no Brasil, me encantei com esse equipamento e a gente já está aí no novo design, né? Um design que eu lancei tem 15 dias em Curitiba, com mais cores, né? Com mais peso. Então, a gente está aí sempre tentando melhorar essa tecnologia aquática. Para quem pedala, para quem gosta de pedalar, a pega 1, 2 e 3, né, nesse quadrinho, são pegas similares ao spinning. Vou trazer o spinning, que é uma marca registrada, mas só para a gente fazer a correlação dessa sessão de academia. E a posição 4, que em inglês a gente chama de sit back, é uma posição que imita uma bicicleta horizontal, então meu corpo vai para trás da bicicleta e eu continuo pedalando. Os alunos amam essa posição, que é uma posição recuperativa. Você sente mais a flutuação, lembra da flutuação? Então, a frequência cardíaca cai mais rapidamente. Então, tudo isso acontece em função dessa técnica. E a posição 5 é quando eu pedalo, e aí a gente pedala sem segurar o guidão. Então, é uma posição que requer um pouco mais de core, de centro de corpo e mais coordenação para serem feitas. Então, essa posição 4 e 5 só dentro da piscina, não é para a gente fazer fora. O jump, então o jump que a gente tem em terra, tem dentro da água, né? Vale a ressalva que muitos equipamentos que estão na água foram feitos em função do que existe em terra. A gente fica imaginando, caramba, como é que isso vai acontecer dentro da piscina? Assim como os steps, tudo isso dentro da categoria dos equipamentos, dos grandes equipamentos, o aquapoly. Esse aquapoly tem um saco de boxe também dentro da água, para quem gosta de lutas. Eu tenho 2 aquapolies, eu posso fazer uma barra, aquela barra da pracinha, e faço meus exercícios de paralela, de muscle up, de pé na barra. Se eu
escorregar eu caio dentro d'água, está tudo bem, né? Então, as plataformas de flutuação, de superfície instável, como se fosse o nosso bozu aquático, a gente não enxerga muito isso hoje nas piscinas brasileiras em função do espaço. A gente é apelidado, quando eu vou para as reuniões internacionais, de puxadinhos aquáticos, porque nossas piscinas são muito pequenas. Quando a gente compara as piscinas europeias, asiáticas, que inclusive é lei ter um deck de pelo menos 2 metros, né? Aqui no Brasil, com 2 metros, a gente constrói uma outra piscina e chama de parque aquático. Então, é uma conversa outra. Então, a gente acaba não tendo muito esses equipamentos. Os equipamentos tidos de musculação dentro d'água, isso aqui é uma piscina que eu tive chance de trabalhar no Porto, uma piscina municipal da prefeitura, você paga 5 euros para malhar nesse lugar, por mês, detalhe. E tem aqui uma raia só com equipamentos de musculação. No Brasil, a gente tentou fazer um ensaio de trazer isso, mas as nossas piscinas elas são muito dinâmicas, entre e sai equipamento, entre e sai tipos de aula, natação bebê, hidroterapia, né? E aí a gente acaba não tendo esse espaço físico para contemplar uma coisa como essa. Os elásticos tanto da fisioterapia, não sei se na plateia tem fisioterapeutas, mas de fisioterapia, de treinos funcionais, de treinos na musculação, né, no espaço de musculação, de ginástica, a gente também usa isso com bastante frequência dentro do ambiente aquático, inclusive os equipamentos de peso. Esses equipamentos que são usuais nas aulas de ginástica ou aulas em terra, né, terrestres, a gente também usa dentro da piscina e cai na regra da flutuação. Se eu tenho uma massa de um equipamento de 5 quilos, ele está dentro da água, ele vai ter uma perda em torno de 300, 400 gramas. Né? Então, a gente usa isso para ancoragem, né? Quando a gente tem um aluno pensando numa composição corporal, por exemplo, mais gordura, menos massa magra, que ele tende a flutuar. Então, esses equipamentos são bem-vindos para que ele execute melhor o movimento. E os clássicos, que são os flutuantes, né, pensando em categorias de equipamentos, esses vocês certamente conhecem, os espaguetes, né, as minhocas, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro, as minhocas, em São Paulo a gente chama muito de espaguete. A gente usa isso como um flutuante de assistência, de resistência, ou como esse da foto, que é o Water Horse, como um equipamento de flutuação de fixação. Então, esses equipamentos que eu mostrei também fazem parte dos exercícios de shallow water. Hidroginástica não é uma palavra-chave para quem pesquisa, para quem curte isso ou precisa disso. A gente usa a palavra-chave mestre é shallow water para as águas rasas, e essa foto é uma aula de deep water exercise, deep water running. Então, a gente usa um dispositivo que traz essa fixação, né, para as corridas, e essa foto está aí com uma sapatilha específica, porque é uma foto americana, então mesmo sem tocar os pés no fundo da piscina, usa-se um sapato para aumentar aí a alavanca do movimento, o esforço no movimento. Então, ressalto também que esse é o único momento de impacto zero do exercício feito na vertical. O restante, todos têm impacto. A gente está com os equipamentos híbridos, que o Aquabel, para quem treina, já deve ter ouvido falar no Kettlebell, e a gente está com esse equipamento. O Aquabel foi lançado por mim tem 3 meses, onde a gente enche ele de água, bota aí 5 quilos, e eu uso ele fora d'água e dentro d'água. Então, se numa situação onde eu não tenha tantas ferramentas ou que eu precise colocar numa mochila, numa bolsa, isso me facilita muito, né? E também trazendo aí os benefícios. Ressalto aqui também que qualquer aula que vocês façam é uma sessão de treino, então levem a sério as aulas, o treino, como queiram chamar, né? Mas é uma sessão de treino que faz parte de uma composição de um microciclo. O que é o microciclo? A semana que você treina. Se você treinou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, se você não fez nada, se você ficou de preguicinha, faz parte do seu microciclo. Esse microciclo está dentro de um planejamento mensal, que é o mesociclo, que é o mês, se refere ao mês. E o macrociclo a gente usa muito com atletas, com outro histórico preparatório, né? Nas academias ou
nos estilos de personal, que não usam competições, a gente usa aí a sessão de aula, a semana e o próprio mês. Dentro desse aspecto, a gente precisa, né, enquanto profissional de educação física, pensar nos skills, pensar nessas habilidades que as pessoas deveriam melhorar. É óbvio que se eu pudesse trabalhar todos os skills dos meus clientes, eu ia dar aula de 3 horas. Não dá. Então, eu preciso fazer seleções em função dos objetivos dele, das restrições e do que a gente tem de estrutura. Né? Então, nem sempre tudo é lindo, maravilhoso, como na teoria. Certo? No mais, muito, muito obrigada por essa oportunidade e fico aí disponível na intenção de responder às questões. Ok, pessoal, vamos aproveitar. Roxana, tenho certeza que você nos trouxe uma visão completamente assim, diferente do que tínhamos, sem sombra de dúvida, com uma densidade muito grande. A gente sabe, vindo de você, não poderia ser diferente, porque a gente sabe que você é uma referência nesse assunto. Então, poxa, estou realmente muito agradecida. Vamos embora para a piscina? Vamos embora para a piscina. Já estou até mudando meu pensamento agora. Vou sair da academia e vamos embora para a piscina. Tá? Muito obrigada, valeu mesmo. Achei Excelente. super interessante também. Aprendi tanta coisa aqui, por mais que eu faça hidroginástica há anos, eu não conseguia imaginar que a gente tivesse tanto ganho, tanta técnica, né? Para isso. Você me ouviu, Roxana? Ouvi, Beth. Beth, muito obrigada por você estar aqui. Beth é minha cliente e que também a pandemia nos fez reencontrar. Cliente da época da Carol, na Estela Torreão. Então, 20 anos aí de piscina e, de repente, eu encontro com ela numa dessas situações de residência. Estava na casa dela, no prédio dela, atendendo uma outra pessoa. E aí ela viu a bicicleta no prédio dela, ela perguntou para o porteiro, quem é essa pessoa que está aí? Por acaso é a Roxana Brasil? E aí era eu. Isso foi a melhor coisa que aconteceu para mim na pandemia. Foi Obrigada, Beth. Pandemia, você. Obrigada. E como tem essa tecnologia super, né, para atividades aquáticas, gente não imaginava, sabia que tinha, mas não imaginava o quanto isso é avançado, né, em termos de tecnologia. E você ajudou muito nele, em alguns deles aí você que fez o lançamento, né? Muito legal, gente. Desde o meu primeiro congresso internacional, e eu me prometi que eu ia fazer o que fosse possível para estar num congresso desse internacional, porque é onde, infelizmente, as coisas acontecem, não é no Brasil. Então, a gente demora, por exemplo, essa bicicleta que eu mostrei para vocês, eu vi a primeira vez na Itália em 2014. Olha quanto tempo demorou para chegar, para a gente conseguir alguém que topasse a ideia dessa robustez e do investimento, porque tudo isso é investimento. Esses equipamentos, para traduzir, né, é uma forma de pudim, de bolo. Você bota o plástico, polietileno ali dentro daquele formato, só que tem que estar com design técnico, né, no ponto para não machucar ninguém. Então, assim, é uma coisa muito, muito séria. Eu adoraria trabalhar, por exemplo, com um engenheiro que fosse formado em educação física também. Ainda não conhecia alguém no Brasil, mas eu já conheço alguns da Speedo. A Speedo tem profissionais assim, que tem 2 carreiras para fazer os equipamentos, né? Então, assim, não tem rotina. Se você é um praticante de exercícios aquáticos, está fazendo a mesma coisa, tem que saber se está dentro do microciclo, do mesociclo. É importante que você, enquanto um consumidor desse serviço, tenha consciência do que está sendo feito. Né? Porque pode ser que seja a mesma aula, né, Beth, Carol, que está por aqui, Marcinha, mas ela tem um porquê de acontecer.
né? Então, eu queria muito, para mim é muito importante mostrar esses bastidores de uma simples aula que eu boto uma música e abro um sorriso fitness, né? Transcende isso, é planejamento, é preocupação. E será que eu estou atingindo os resultados? Então, os testes, a anamnese diária que a gente faz, né? Então, tem todo um repertório muito sério, muito técnico por trás disso tudo. Quero saber se eu estou convencendo vocês a irem para a piscina. Já estou pensando no aulão. Olha, eu acho que você realmente vai angariar muitos alunos assim, com certeza. E o fato também de a gente não ter, como você, né, falou no início, a idade, né, não ser um fator de restrição, pelo contrário, né? Muito legal. Exato. Então, Isso. Tirar esse rótulo, né, Marisa? É muito importante. Isso aí. Vamos combatendo algumas crenças, né, Arili? A gente está com esse tema, as crenças, para a gente poder dar uma baixa nelas. Isso aí. É claro que o espaço da água, que tem uma diminuição de impacto, a flutuação que sugere uma maior mobilidade articular, acaba atraindo esse nicho chamado terceira idade, ou idoso, né? Parece óbvio isso, mas não é demérito na utilização da ferramenta, né, água, para qualquer outra faixa etária, para ganhos de treino. Então, isso que é importante, né? Seja pelo lado motivacional dos equipamentos ou desafiadores. Eu tenho uma aula chamada Aquacross, que eu fiz em 2015, apresentei isso no Congresso Internacional, que continua aí pelo mundo, e botei uma corda no meio da piscina, o povo subir numa corda ali na Velox. O povo fica, você tá louca, você tá maluca. Como é que as senhoras vão subir? Elas subirão, porque inclusive serão as primeiras, porque elas vão se sentir desafiadas a. E como tem toda uma organização de confiança e de força, óbvio que não era para subir até o teto, alguns loucos fizeram, mas a proposta era você ter força em membros superiores, né, em uma boa organização de cintura escapular para poder fazer a subida. E se não conseguisse subir, o barato era se jogar na água, era fazer o splash, né? Então tem o lado lúdico do ambiente aquático, né? Então são coisas que você só vai fazer na piscina. Na história, né? Sempre a gente acaba rindo de alguma forma, de alguma coisa que a gente fez ou não conseguiu fazer, né? E tudo bem, né? E tudo bem. Deixa o desafio para a próxima, a gente anota ali e lança para o próximo encontro. Isso mesmo. Roxana, tem uma pergunta para te fazer. Em termos calóricos, tá? A gente está falando da atividade terrestre, tanto da água quanto da terra, né? E aí eu tenho um paciente que ele está sobrepeso, então eu fazer uma prescrição ou uma sugestão melhor, né, de uma atividade. Se eu fosse escolher em termos de perda calórica, tá? Eu estou falando de caloria, eu conheço seus treinos, né? Então sou super suspeita para falar. Já tive uma contagem de média de 300 a 350 quilocalorias por aula. Claro que é a intensidade que você dá, né? Mas se eu tivesse que sugerir para um paciente um treino aquático, né? Qual seria a média? Você tem esse cálculo, mais ou menos? Ele tem que fazer 2 vezes por semana para a gente ter uma redução de peso, ter uma melhora cardiovascular. Eu posso trabalhar com isso, né? Sim. A gente não tem esse dado com acuidade, né? Mas a linha de corte vai ser ali os 300 minutos, com consistência. Eu falei no início que 300 minutos semanais seria o mínimo que você precisa se dedicar. Caramba, Roxana, eu faço só 2. Então, começa a se mexer aí. De que forma? Eu preciso fazer 1 hora seguida? Não, você pode fracionar esse tempo. Eu posso fazer 30 minutos de manhã, 10 minutos, 10 e 10, por exemplo. Tá? Então, eu sei que é duro para a grande maioria, não é à toa que a gente está aí brigando também. O brasileiro adora um ranking, né? A gente está brigando pelo país
de obesos, de sedentarismo, está incrível. No ano que vem a gente vai vir com os dados complicados. Estou aqui brincando, mas a conversa complicada. Mesmo sabendo disso tudo, mesmo tendo acesso a todas essas informações, mesmo tendo um repertório, um leque de opções, um cardápio, né? Que nem restaurante, né? A gente tem um cardápio hoje que há 20, 30 anos atrás a gente não tinha, né? Opções de exercício físico orientado. Então, Camila, a primeira linha de corte são os 300 minutos. Por quê? Porque você está me dizendo que é um sujeito que não fazia atividade física, né? Ele poderia ir para os 150 minutos, mas de alta intensidade, ele não está preparado para isso. Isso é um outro problema que está acontecendo da quantidade de lesões, porque as pessoas se metem a querer emagrecer rápido e acabam se machucando, né? Então, quando eu digo consistência, é porque é aquele dia da preguiça, aquele dia que você está de saco cheio, é aquele dia que você dormiu mal, só que você tem que ir lá e fazer. Mas eu vou fazer de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. Lembra do benefício até que eu falei do fato da pessoa estar dentro d'água e já melhorar o retorno venoso dela? Ela já vai descansar, vai ter uma percepção de cansaço menor, vai dormir melhor, no dia seguinte ela treina mais. Mas por que isso aconteceu? Porque ela foi para a água, ela foi à piscina, mesmo meia boca, mesmo treinando mais ou menos. Então, um dia que você está cansado, vai lá e caminha um pouquinho, vai lá, faz a escada um pouquinho, e tudo bem. Consistência, eu gosto muito dessa frase, eu gosto de frases, né? Consistência antes da excelência. Então, olha, eu levei um tempo para aprender isso, porque eu sou a favor da excelência, então, perfeccionista e tal. Consistência, bora lá, pouquinho, pouquinho. E aí a gente chega no gasto calórico. Lembrando que, se usar a referência de gasto calórico dentro d'água, ela vai ser maior ou menor? Vai ser menor. Por quê? Nesses reloginhos, o mandatório para esses cálculos é a própria frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca vai traduzir um gasto calórico diferente de terra. Eu já perdi cliente por conta do tal do relógio, tá? Porque você vem, olha, Roxana, mas aí está gastando só 200, e ali no spinning eu gasto 400. Claro, se o comportamento da frequência cardíaca na água tende a ser mais baixo, parece óbvio que esse resultado do relógio também vai ser mais baixo. Então, a gente precisa ter esses argumentos, né, para ir explicando para os nossos clientes, os nossos alunos. Tomara que eu tenha respondido. Roxana, essa sua última comunicação aí, respondendo a Camila, me atiçou um segmento aqui, quer dizer, diante de tantas dificuldades que a gente enfrenta no Brasil e dessa evolução toda, isso seria uma atividade dessa colocada dentro do currículo natural, desde a infância, enfim, com este ponto de vista sendo trabalhado, quer dizer, o produto como adequação à questão da saúde, quer dizer, a gente está completamente esvaziado disso, né? Não existe isso, né? Não, perfeita a sua colocação. Eu estou imaginando que você está falando da vida escolar, né? A educação física, ela, nesse momento, o MEC sugere a educação física apenas uma vez na semana, e esses espaços, sejam privados ou públicos, eles não têm um ambiente aquático. Nessa linha, a gente compreende que o nosso país é cercado por águas, né? Então, a maior causa-mortes de crianças até 6 meses, até 2 anos de idade, é o afogamento. E esse afogamento não é na piscina da academia, não. É um afogamento no balde, no vaso, na piscina da casa daquela pessoa, que se distraiu num churrasco e aconteceu. Então, o trabalho aquático, e aí não tem nada a ver com a hidroginástica, né? O trabalho aquático seria em função da segurança aquática, que é um outro tema que eu também participo fortemente, que é um outro grupo, que a gente fala, inclusive esse ano conseguimos trazer o Dia da Segurança, o Dia Nacional da Segurança Aquática, que já tem na Austrália, que já tem nos Estados Unidos, nós conseguimos, diante de leis, esse ano. E é um problema também
eu não sei se eu consigo dizer que a saúde pública como a obesidade, o sedentarismo, né? Mas o afogamento ele está aí, a gente faz fortes campanhas para alertar, sobretudo os responsáveis, né, para essa dinâmica. Então, é óbvio que seria excelente que houvesse essa política nas escolas, porque é ali que começa essa conscientização, né, dos responsáveis, né? Então, obrigada pela pergunta. Incrível, né? Isso. E o que a gente tem aí é bom, tá? De coisas boas. 15 dias atrás, como eu falei, lancei essa bicicleta em Curitiba, num congresso, um dos maiores congressos nacionais de fitness. E eu ministrei as aulas dentro de uma piscina pública em Curitiba, maravilhosa, da prefeitura, com um programa lindo para idosos, não importa. Até perguntei se elas estavam aceitando pessoas de 40, 50. Roxana, quando pedem muito, a gente deixa, mas a prefeitura fez essa piscina, né, para essas pessoas. Então, ali eles investem em equipamentos. E aí eu tenho outro colega em Santos que faz esse investimento. Eu estou participando de uma licitação em São José do Rio Preto. Rio de Janeiro, nada por enquanto. Nada. Então, assim, tem um esforço, tem um desejo. Enquanto houver energia de pessoas como eu e outros colegas, né, que tentam falar para o mundo que o exercício aquático não é melhor nem pior, é mais uma opção ótima para a saúde. Porque melhora o retorno venoso, melhora a percepção de cansaço, você treina mais porque você tem uma percepção de peso menor, portanto, consegue treinar por 1 hora bem, numa boa intensidade. Você tem um estresse articular menor, né, e um bom estresse muscular, o que é positivo, inclusive para osteopenia e osteoporose. Né? Tem um bom trabalho de força, mobilidade, um bom trabalho cardiorrespiratório, e a parte lúdica da água, né? Poxa, mas eu tenho traumas, eu me afoguei. Opa, talvez seja um caminho de retorno, inclusive para ajustar isso. Então, enfim, a água, não é à toa que a gente bebe água. Vamos parar para pensar, nosso corpo é feito, a maior parte, por água. Nossos batismos, independente da religião, usa-se a água. Olha que interessante. Manda a gente tomar banho de sal grosso, manda a gente beber água para acalmar, manda tomar um banho para relaxar. Caramba, a água está em todos os momentos das nossas vidas, né? Pensando numa visão macro. E a sobrevida está absolutamente ligado a esse elemento, né? Sem... Exatamente. Não há como. Incrível. Quero saber se eu já ganhei mais uns 3 aí para a piscina. Roxana, eu queria que você pudesse falar alguma coisa, se tudo isso, né, todo esse seu conhecimento, existe alguma experiência ou existe alguma possibilidade desses exercícios serem feitos no mar? Excelente pergunta, obrigada. Sem dúvida. Na Bahia, isso já existe. No posto 6, a gente tem Deep Water Running, as corridas aquáticas com esses coletes. Alguns profissionais já têm isso nas suas assessorias aquáticas ali, então tem stand-up, tem o próprio nado no mar. E para as pessoas que não querem nadar, que não se sentem bem de colocar o rosto na água, essa corrida, né, com impacto zero ali no posto 6. Né? Então, eu estou pensando aqui em Rio de Janeiro. São Paulo, eu tenho alguns amigos que trabalham em represas. Aí é uma outra experiência, né? Lagos, lagoas, é uma outra experiência, mas com essa modalidade aquática, né? Deep water, corrida na água. De corrida na água, 2 lugares bons aqui no Rio de Janeiro, num clube aí no Jardim Botânico, no Clube Militar do Jardim Botânico e no Clube Tijuca. É o único lugar que eu conheço que tenha, de fato, profundidade. Né? Uma aula como essa precisa de pelo menos 1,80 m de profundidade para você ficar, de fato, na vertical. O restante é adaptação, e a gente faz também. Mas um espaço bacana para essa situação de impacto zero, né? De repente você tem pessoas com um acometimento articular mais severo, com uma artrose muito complicada, ou uma hérnia de disco, que qualquer caminhada já traz um desconforto, já traz dor. E talvez o exercício nesse espaço de impacto zero seja interessante. Os maratonistas usam muito o recurso da água para aumentar o volume de treino em função das lesões, né? Obrigada.
Rosana, eu vou fazer uma pergunta a você, mas assim, não sei se eu vou te deixar em situação meio chata, mas assim, é porque eu já tô na academia há mais tempo e a atividade aquática já foi muito tempo lá atrás. Mas, de qualquer forma, alguns amigos falam e me trazem a retrospectiva de que há uma dificuldade muito grande em achar um bom profissional, porque, por tudo que você falou, a gente entende que existe uma ciência, né? E existe um estudo para desenvolvimento dessas atividades da melhor forma e adequando às situações que você mesmo elencou. Preciso pegar isso aqui, desenvolver, então, de acordo com as necessidades individuais, né? Mas eu tenho visto que há uma dificuldade maior no profissional. O que você acha? Nós já temos profissionais assim legais para a gente contar com esse Brasil todo grande como é, a gente já está com um número expressivo para que a gente possa ganhar toda essa possibilidade que os exercícios aquáticos podem dar? Você tem razão na sua percepção de mercado, né? Realmente, a gente não tem tantos profissionais com esse alto nível técnico, porque a própria base, que seria a faculdade, ela não dá. Eu era professora da cadeira de atividades aquáticas e fui cortada, né, na pandemia, e eu falei, então, vocês vão me mandar embora? Não, Rosana, você vai trabalhar agora com políticas públicas. Oi? Mas por que isso, gente? Se a porta de entrada nas academias ainda é através do treinamento de força na musculação e na própria piscina. São as duas grandes portas de entrada dos estagiários, né? E eu, como coordenadora de academia, então eu sou acadêmica, eu estou na faculdade e estou no fitness, né? Bota minha música lá para acontecer. Então, infelizmente, é uma realidade. A gente está nos programas de recebimento dos estagiários, eles chegam para a gente sem saber nadar o básico. O crawl, esse garoto, essa garota não sabe, e não é culpa dele. A faculdade já não oferece mais isso, exceto no Rio de Janeiro, exceto a UFRJ e a UERJ. Nem a Rural estava oferecendo isso, a piscina quebrada, enfim. E a gente está discutindo isso num cenário do Conselho de Educação Física, que eu também faço parte, sou palestrante desse grupo. Então, o problema é bem sério no quesito indicação de profissionais. Eu formo alguns profissionais em função de cursos de certificações internacionais e eu vou pincelando talentos. Simplesmente pego os contatinhos, pego os WhatsApps e vou criando meu networking. Então, se a Beth me pergunta, Rosana, você tem um fisioterapeuta? Tenho. Você tem um nutricionista? Tenho. Você tem um cardiologista? Tenho. Você tem um profissional que quer atender minha neta, a minha mãe? Tenho. É assim que eu fiz a minha própria rede, para minimizar essa distância do que acontece. Então, enquanto consultora da academia, não sou mais coordenadora da Velox, como consultora, a gente incrementou os treinamentos para esses estagiários. Então, a gente estava ali treinando, sei lá, a cada bimestre, agora é mensal e obrigo o sujeito, obriga, literalmente, se ele quiser, porque ele também, essa nova geração, ela está com outros desejos, né? E qualquer aperto do parafuso, ela abandona. E aí a gente obriga a fazer X sessões de natação, X sessões de hidroginástica, X sessões de ciclismo aquático, para que ele perceba a importância da prática. Eu estou falando de uma profissão que é teoria, como eu vim aqui falar para vocês, e me senti muito na obrigação de botar um vídeo de 1 minuto para mostrar aquele splash, né? Aquilo que acontece, porque só falar talvez eu não consiga atingir essa percepção. Então, a gente precisa praticar. Eu tenho 30 anos agora de experiência e continuo treinando muito, malhando muito. Diferentes atividades. Caramba, mas o que o CrossFit tem a ver com a hidroginástica? Tem tudo a ver.
Eu preciso melhorar meu repertório. Eu criei o Aquabel pela experiência do Querobel, esse último equipamento que eu mostrei no slide, porque eu experimentei e vi que haveria possibilidades na água. Continuo estudando, vou fazer um curso, enfim. Então, eu não me sinto ainda pronta o suficiente. Aí vem o menininho lá, ou o recém-formado, e infelizmente, tem essa postura de não continuar. Não que ele não vai evoluir, né? Porque pode acontecer, mas a gente está vivendo esse momento e eu acredito que seja em todas as profissões, não seja um particular da educação física, mas é porque a gente está muito, a gente fica muito na vitrine ou muito na ponta, né? A gente trabalha com a ponta do movimento. Então, fica gritante aquele que tem mais habilidade, menos habilidade, mais técnica, menos técnica. Obrigada pela pergunta. Mais alguém que gostaria? E da reunião. Muito obrigada, adorei. Achei que eu aprendi bastante. E com você a gente sempre aprende alguma coisa. Mas foi interessante algumas coisas que eu realmente não sabia. Parabéns, e a gente vai continuar junto aí. Eu espero que você consiga mais alunos aí, porque ela merece. Ela é boa. Beijo, amanhã. querida. Boa noite para todos. Até amanhã. Nada. Boa noite. Roxana, se você poderia deixar escrito para as pessoas aqui no chat o contato contigo? Sim, sim. Eu vou deixar... Eu deixo aqui, então. Deixo aqui para todos. Fica o WhatsApp, então, para as informações, né? Talvez dentro das reflexões aquáticas aí pinte alguma outra pergunta. Tem o Instagram também, para quem quiser fazer um cross-check, né? Olhar lá, Roxana Brasil. E o Brasil não é comercial, eu nasci assim mesmo, meu sobrenome. Então, vai ser um prazer, de verdade, poder esclarecer um pouquinho mais sobre a minha profissão, né? Porque eu vivo disso. Então, vivo de água, seja para beber, seja para treinar, para tomar banho, enfim, vivo de água. Obrigada. Somos nós que lhe agradecemos. E gostaria de saber que, naturalmente, você é uma Brasil e que você está na sua profissão exercendo tudo pelo Brasil, né? Quer dizer, um desafio imenso aí dentro dessas considerações. E depoimento de pessoal, eu fico absolutamente engrandecida quando a gente se defronta com pessoas que enfrentam com esse otimismo, com essa possibilidade muito séria, né, de estudo, de reflexões, e uma possibilidade de mistificar essas coisas todas, né? Porque é incrível a distância que nós temos, a despeito da vontade nossa, mas a distância que vamos tendo de tudo que está absolutamente em avanços incríveis. Então, fico muito agradecida por você estar aqui conosco, ter aceito o convite, né? E agradeço a presença de todas as pessoas também. Nós temos tempo, mas eu já vou incrementando e usando isso para convidá-los, aqueles que tiverem interesse. Eu já tinha começado a dizer isso no início dos nossos encontros, antes da gravação, mas amanhã nós temos uma atividade às 20 horas. Aqueles que tiverem interesse, nós vamos explicar, mas que tiverem interesse em participar e não recebem as nossas comunicações, por favor, coloque no chat o seu telefone, e para vocês poderem passar a receber essa situação. Amanhã nós vamos fazer uma reunião
de um ritual, na realidade. Nós temos 4 datas durante o ano, que são datas voltadas ao Conselho dos Senhores do Karma. É um conselho que se reúne nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. E esse conselho é um conselho que tem os mestres ascensionados, que se reúnem para rediscutirem e reorganizarem a evolução planetária, e, obviamente, isso faz parte daqueles que estão encarnados, nós todos, né, do que nós podemos contribuir para a evolução planetária, para a evolução do nosso planeta, e que depende da nossa evolução. Hoje, nós tivemos um contato ótimo em relação a isso, quer dizer, todos nós estamos na luta, batalhando, temos os nossos laços, temos os nossos desejos, enfrentamos as nossas dificuldades, ampliamos os nossos horizontes. Nem com tudo isso nós estávamos a par, né, de um outro segmento em que é representativo daquilo que nós possamos alcançar. Então, esse é um trabalho que eu fico muito agradecida por a inspiração que tivemos para dar um nome nesse nosso projeto aqui de trazer pessoas para estarmos conversando e fazendo reflexões. Nós chamamos da Trilha da União, porque tem unido tantos detalhes para nós, tem nos trazido tanto esclarecimento, e no sentido humano, né, de conhecer o que o outro está engajado, a luta do outro, e sermos solidários dentro disso. Essa é a proposta que a gente está vendo florescer nesse sentido e que está aberta a todas as pessoas que quiserem contribuir conosco. Por isso, nosso muito obrigado à Roxana. E a semana que vem, nós vamos receber neste projeto aqui, nas quartas-feiras, Pablo Pinheiro, que trabalha com fotografia e tem desenvolvido trabalhos muito interessantes, tem alcançado prêmios nisso. Ele reside em Natal, e é de lá que ele vai conversar conosco, e ele escolheu um tema que me parece bastante interessante, que é trabalhar com a questão da imagem, sob o ponto de vista do que ela nos transmite e de que ela representa, quer dizer, os diversos modos de leitura. Óbvio que nós conversamos de um sentido mais amplo, mas a mim está bastante instigante também um tema que nós vamos ter a semana que vem. E amanhã, para aqueles que quiserem, é às 20 horas, normalmente vai 1 hora de trabalho, e não será no ID que nós demos para aqui, isso é da Trilha da União, será no outro ID, mas a gente comunica a vocês, se vocês colocarem aí. Então, Roxana, muito obrigada por ter estado conosco, obrigada a todos vocês, e até a próxima semana. Contem comigo. Valeu, Roxana, obrigadão. Boas aulas para vocês. Valeu. Valeu, obrigadão. Obrigada, Rô. Muito splash para vocês. Tchau, Bebam água, hein?